Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos à última live da semana, no qual a gente teve uma coletânea aí de organização, monitoramento, né? A gente falou sobre carga, volume, nossa, teve tanta coisa, né? Que a gente teve o prazer de compartilhar junto com vocês, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre planejamento da carga, mas o objetivo principal, vamos falar sobre sessão de treinamento. Eu acho que é um dos pontos mais legais para a gente discutir hoje, e aí eu vou permitir um tempo para vocês realizarem perguntas. Só me dá o ok se o áudio tá bom. Eu tô com o microfone hoje, então eu vou tentar falar mais baixo. Eu acho que é meio impossível, eu fico gritando daqui a pouco. Mas dá uma confirmada, vê se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Se a luz tá boa, né? Olha aí, ó. Agora eu costumo dizer, né? Olha que bonito, ó. Eu tenho mudanças de luz, ó. Olha aí, ó. Acho que essa aqui é a mais agradável, né? Ó, aqui fica meio com cara de tuberculose, com problema renal, né? Aqui já tá melhor, ó. Pronto, vai ficar essa aqui. Então sejam todos bem-vindos. Obrigado. Coloca a tua cidade, coloca o teu estado. É um prazer legal estar com vocês. E vamos lá, vamos tocar o barco. Quem assistiu as lives aí, coloca pra mim se vocês assistiram as lives da semana. Nós tivemos essa terceira live. A primeira live foi de volume de treinamento. A segunda live foi sobre monitoramento de carga. E hoje é planejamento da carga. Foi isso. Grande Douglas, abraço pra você. A gente vai estar junto aí no ENAF Sorocaba. Luísa Varginha, Minas Gerais, obrigado. Vamos lá chamando o pessoal. Esse horário aqui é um horário muito concorrido, mas eu também não fico muito preocupado se tem 1, 2, 3. Bocaína, São Paulo. É assim que fala, Bibi? Bocaína. É assim? Professor Sérgio Campo, bem-vindo. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Luísa. Você assistiu, né? Show de bola. Diego, bem-vindo. Rondonópolis, Mato Grosso. O Ed. Legal, Ed. Obrigado, viu? Eu dou aula em Cuiabá, dou aula... Rondonópolis, eu dou uma pós lá na Inspirar. Se eu não me engano, é Rondonópolis. Eu tô dando aula aí, eu vou dar aula aí. Eu acho que é a pós de fisiologia do exercício, alguma coisa assim. Isso, vamos lá. Vamos lá chamando o pessoal. Diego, bem-vindo. Leandrão, amigão meu. Leandrão terminou o mestrado dele agora. Tô esperando aí, eu quero ler o trabalho dele. Você não me mandou ainda, hein? Eu quero ler. Professor Marcos, obrigado. Magna, obrigada, seja bem-vinda. Relembrando, né? Hoje e amanhã pela manhã é o último dia do lançamento do meu livro digital. Isso, o Metodologia do Treinamento Esportivo para o Personal. Ele termina amanhã, a promoção do link que tem aí na minha bio. Então ele vai entrar por R$ 29,90, podendo pagar em 6 vezes. Você ganha mais um livro e mais as lives. Então, depois é para R$ 60, se eu não me engano. Então aproveita. Hoje e amanhã encerra, depois acabou. Então eu conto aí com, caso vocês gostem de treinamento para o personal, que é o que a gente tem falado bastante, adquira essa obra para poder aproveitar a promoção aí. Vamos lá então? Mais alguém? Obrigado, Luísa. Vamos lá? Márcia, Manaus. Hoje, Márcia, eu dei uma live no CREF 8. Você chegou a ver? O Neto viu, né, Neto? A gente falou sobre volume de treino. O Neto assistiu hoje de manhã no CREF 8, convidado pelo presidente lá, o Jean, que é amigo meu. Então é legal. Bom, vamos começar. Vamos começar que o papo é bom. Aí eu deixo perguntas para vocês aí. O que a gente tem falado? Nós temos falado que a unidade funcional mais importante, de todo o planejamento, e lembra que planejamento envolve a preparação antes, as adequações e o monitoramento e a regulação no processo e a expectativa que nós temos do objetivo. Por isso que a gente aprendeu ao longo da semana uma carga chamada imediata
uma carga chamada tardia e uma carga acumulativa ou cumulativa. Vocês lembram disso? Grande Pedrão, bem-vindo aí. O meu sócio tá aí, agora eu tenho que falar sério, não posso nem falar palavrão. E aí, quando você pensa em carga imediata, para relembrar algumas coisas, a carga imediata são os estímulos que você tem dado na sessão de treinamento. Vou repetir. A carga imediata são os estímulos que você tem aplicado dentro da sessão de treinamento. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque o que vai ocorrer da carga tardia, o que é a carga tardia, Léo? É quando você termina um treinamento na segunda-feira e você vai treinar teu aluno de personal na quarta ou na quinta, essa janela que nós chamamos de heterocronismo, vou repetir, esse intervalo de uma sessão para outra sessão é chamado de heterocronismo. Ali nós temos o efeito da carga aguda. Efeito da carga aguda. Então, vamos tentar entender o efeito da carga aguda, o efeito acumulativo, e hoje eu vou focar na carga imediata, que é a sessão. Estou relembrando. A carga aguda, ou o efeito agudo, que é o tardio após o treinamento, é quando você, por exemplo, faz o controle da glicemia de um aluno que é diabético, ou de um aluno que é hipertenso, e você quer acompanhar o efeito hipotensor pós-exercício. Você quer acompanhar a curva glicêmica pós o exercício. Isso é importante? Nossa, extremamente importante. Por quê? Se você entende que a sessão de treinamento é a unidade mais importante de todo o processo, o efeito que vai ocorrer pós o treinamento e que depois vai se acumular sessão por sessão, por isso que chama-se carga cumulativa, ou carga somatória, ou carga acumulativa, é a resposta que deu da sessão, que é a unidade funcional menor, que envolveu uma carga tardia e que envolve também uma carga acumulativa. Então é assim, eu treinei 12 séries alternada por segmento. Então, beleza. O que você fez de alternada por segmento? Léo, eu fiz o básico. Eu coloquei 6 séries para membros inferiores e 6 séries para membros superiores, que é o tronco. Legal, legal. Tá bom. Mas o teu aluno é o quê, Léo? O meu aluno é hipertenso. Show de bola. Então você aplicou um volume relativo de 12 séries alternada por segmento. Você treinou primeiro membro inferior, depois membro superior? Sim. Qual foi o tempo de obtenção ou as repetições que você utilizou e qual foi a sobrecarga? O peso. Aí você traz o detalhamento. Léo, eu fiz assim. Para o inferior, eu dei ênfase 2 séries para o quadríceps e 4 séries para os posteriores, incluindo ação também da dominância do tornozelo, pensando em gastrocnêmio. Legal. E aí, Léo, eu preferi trabalhar 3 exercícios, 3 séries, para trabalhos que venham empurrar e trabalhos que venham puxar. Show de bola. Se é hipertenso, qual o efeito tardio que deu na hipotensão pós essa intervenção imediata? E aí algum personal vai falar assim, mas eu preciso controlar isso? Precisa. Porque se o treinamento, que é a sessão agora, é o efeito mais importante para aplicar a dose, que é o estresse, que é a carga de trabalho, que é o estímulo, você tem que agora manipular essa carga ou para mais ou para menos ou manter. Por quê? Porque se no processo que vai dando do treinamento acumulativo, vamos imaginar que não venha gerar um impacto significativo sobre a pressão arterial do sujeito, no efeito hipotensor. E tudo está ajustado. A alimentação está ajustada, o fármaco está ajustado, a qualidade de sono está ajustado. Vamos imaginar que todas as variáveis externas possíveis estão controladas. Única coisa que está em suspeita é o volume de trabalho
do treino, da sessão. Aí você pede, deixa eu dar uma olhadinha aí no teu planejamento. Aí quando você olha o planejamento, o cara não tem planejamento. Ele faz o que vem na cabeça dele. Então ele não sabe nem o que ele está aplicando da carga imediata e também não tem como ele saber se o efeito tardio e o acumulativo sobre a pressão arterial vai trazer algum benefício. É isso que eu quero dizer. Então, eu repito, o efeito imediato, a carga imediata é o ponto mais importante. Quer ver uma analogia que todo mundo vai entender bem fácil? Vamos lá. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de sorvete. E eu sou meio flutuante, que eu já vou explicar essa variabilidade interindividual. Mas eu gosto de sorvete. Um sorvete que eu gosto muito é menta com chocolate. Pô, Léo, o que tem a ver menta com chocolate com sessão de treino? Tudo. Tudo. Por quê? Porque se eu ficar muito tempo sem tomar sorvete, menta com chocolate, eu tenho a certeza que quando eu tiver a primeira oportunidade de ir numa sorveteria por quilo, eu vou comer muito sorvete menta com chocolate. Aquilo então é uma carga de trabalho que eu estou colocando para dentro do meu corpo. O que vai acontecer? Provavelmente uma caganeira, um mal-estar, porque eu vou ficar compulsivamente comendo aquilo lá. Tá legal, Léo. Agora vamos colocar um outro contexto. Vamos imaginar que a minha menta com chocolate, que eu gosto desse sorvete, eu não venho a esperar uma vez por ano, cada 6 meses, para estar na praia para tomar menta com chocolate. Eu já deixo a menta com chocolate lá no meu congelador. Então todo dia eu vou lá e como uma colher de menta com chocolate, só para me trazer saciedade, prazer. Eu tenho prazer em menta com chocolate, o gosto. Então ele vai promover um efeito também diferente, porque o volume é menor. Mas ela me traz também uma sensação de saciedade e de prazer. Bom, vamos jogar para o contexto agora da sessão. O que você quer dizer? Vamos pegar o caso do idoso. Vamos pegar o idoso, porque está planejamento de sessão. Hoje, a literatura apresenta que o idoso ele precisa trabalhar treinamento multicomponente, que envolve também os trabalhos funcionais. Em outras palavras, ele precisa trabalhar as aptidões, força, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório, trabalhos neurais, coordenativos, trabalhos de memória, cognição, tudo isso com desafios e assim vai, jogos. Bom, beleza. Vamos agora organizar isso daí. Vamos começar pelo trabalho da força. Que força? Aí é uma pergunta que tem que fazer. Léo, o sujeito nunca treinou, então eu tenho que trabalhar com força máxima? Eu tenho que colocar ele fazer 1 a 2 repetições aí numa condição extrema? Não. Léo, eu preciso gerar trabalhos de grande potência para esse idoso? Olha, no momento inicial, provavelmente ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque a condução neuro e músculo não está funcionando tão bem. A velocidade de condução de potencial de ação, de fenda sináptica, de acetilcolina, de despolarização na membrana, de organização de unidades motoras, células nervosas, sinapses, não está funcionando tão rápido assim. E aí, o que você faz? Faz o básico feijão com arroz. O que é o básico feijão com arroz? Tudo que ele não fazia no nível de força. Então, Léo, o que você quer dizer? Eu vou botar o cara, então, para fazer, por exemplo, sentar e levantar? Eu posso colocar ele, então, para sentar e levantar? Aí algum personal vai falar assim, eu posso. Eu posso, mas eu devo? E para quê? São perguntas universais do processo de treinamento para a sessão. Eu posso? Posso. Eu devo? Será? E para que fazendo? Então deixa eu tentar mostrar. Se você tem um idoso que ele é descondicionado e ele tem osteoartrite no joelho e no quadril, o fato de você colocar ele para sentar e levantar, sendo que ele tem um peso corporal de 98 kg e a estatura dele é 168 centímetros. Como é que você acha que vai suportar as articulações dele? Como é que você acha que vai gerar o efeito mecânico sobre a articulação do joelho e do quadril?
E aí você fala, o que eu faço com isso? Então, você tem outras estratégias. Você pode muito bem trabalhar treinamento resistido manual que esse sujeito, ou colocar ele para fazer isolado, com uma carga muito reduzida, ou colocar ele no leg press horizontal, com uma carga baseada no peso corporal dele, da metade do peso corporal dele. Para que ele venha, pelo menos, gerar padrões de movimento e ter uma organização intra e intercelular, pensando agora em neurônio, pensando potencial de ação e o músculo. Você pode gerar a restrição vascular parcial, que eu fiz uma live terça-feira sobre isso, com o idoso. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso submeter esse idoso para um volume alto de trabalho. Dá um exemplo, Léo. Eu vou lá e vou trabalhar 3 séries na extensora, 3 séries na flexora, 3 séries de sentar e levantar, depois eu vou fazer adução, abdução, eu vou fazer também dominância de tornozelo, pensando em gastrocnêmio sóleo, aí depois eu vou colocar o idoso para fazer prancha, aí eu vou fazer exercício de empurrar e puxar, 3 séries e 3 séries, e assim vai. Aí depois eu coloco ele para fazer bicicleta, trabalho de flexibilidade que envolve exercício de alongamento ou outras intervenções que usem flexibilidade. E aí, olha o tamanho de volume. Aí quando você pega a literatura, uma sistemática aí, de um tal de Lima 2020, esse tal de Lima 2020 fez uma revisão sistemática de idoso. E aí apresentou o quê? Que para idoso que está iniciando e é descondicionado, menos de 5 séries, menos de 4 na verdade, já apresenta os resultados que nós precisamos para os primeiros 3, 4 meses. Léo, 4 séries por grupamento muscular para o idoso? Pois é. Pois é. Por quê? Porque é o que ele precisa da dose. Ele não precisa tomar 2 litros de sorvete de menta no mesmo momento. Ele tem que ser gradual, progressivo, gota a gota, homeopatia. Entenderam? Então, o que eu quero deixar para vocês agora? Vamos tentar entender. E alguém aí fica responsável. Quando faltar 10 minutos para terminar, me avisa. Alguém me avisa aí, Léo. São 8h50, que aí eu sei que eu tenho que estar parando já. Então vamos pensar numa montagem de treinamento. Qual é a primeira pergunta universal para você pensar em sessão? Bom, o que o sujeito fez antes? Tá. Vamos imaginar que tenha feito tudo que tem o bom feijão com arroz. Avaliações, fez tudo. Legal. Mas agora ele vai treinar. É o dia do treino, é a sessão. É a sessão de treino. Qual é a pergunta? Aí um personal aí pode falar, Léo, na verdade a pergunta você está falando na hora que o meu cliente chega ou quando ele se levanta. E a minha aula, na verdade, é às 18 horas, mas ele se levanta às 8. Então, aí você já começa a entender. Exatamente. Ele não vai treinar às 6 horas da tarde, mas ele não levantou às 8 da manhã? Tudo bem. O que você vai perguntar para ele? E aí, como é que foi sua noite? Descansou bem? Eu desejo um ótimo dia para você. Como é que você se viu recuperado da última sessão? Que eu dei aquela dica da QTR, que é um questionário de qualidade de recuperação do último treino, que é uma escala muito legal de 6 a 20, e que se o aluno relatar 13, 14, ele está muito bem, ele está recuperado, ele se sente recuperado da última sessão. Isso é fantástico. QTR. Depois eu mando para vocês os artigos lá no Telegram, tá bom? E aí, durante o dia, o bom personal, sabendo que a aula dele é às 18, ele vai ficar preocupado com alguma coisa. Ele vai ficar preocupado com o quê? Olha, ele vai almoçar. E a aula dele é às 6. O que você faz? Fulano, e aí, como é que estão as coisas aí? Tá chegando próximo do almoço? Não esqueça de se alimentar bem, que hoje vai ter um treino aí bacana para você. Boa! Quando faltar 1 hora para o treino, você reforça de novo. Isso é motivação, isso é afeto, é afetividade, é empatia. Tudo isso já faz parte da sessão. Tudo isso faz parte da sessão. É o sistema nervoso agora do cara trazendo as informações antecipatórias do que vai acontecer.
E você já faz um detalhamento de que vai ser o programa hoje de trabalho, enfim. Você construiu, olha isso, hein? Você construiu o processo de treinamento junto com o teu cliente. Ele não é um alienado que cai e fala, e aí, o que a gente vai treinar? Sei lá, vamos fazer supino, vamos fazer leg press. É cheio de gente que faz isso. Não, o bom personal, ele faz um programa de organização e planejamento junto com o teu cliente. Meu, como assim? Ué, igual a área da saúde. Se você, por exemplo, vai submeter a uma intervenção cirúrgica, se o médico não fizer uma avaliação diagnóstica, uma avaliação de acompanhamento, explicar tudo que vai acontecer, explicar a cirurgia, explicar o pós-operatório, explicar tudo. Meu, que porra de médico é esse também? É igual da educação física. O cara vai lá e ele é pego de surpresa. E aí? Ele nem sabe o que ele é de percepção, porque você nem explicou como que é. Você subjetivamente acredita que ele vai perceber o estresse do treinamento. Tudo isso é você que tem que passar. Por isso que você é um pedagogo do movimento. Você é um pedagogo do movimento. Você ensina tudo. E aí, Léo, o que a gente faz? Beleza. Você mandou um WhatsApp pro cara 1 hora antes. Principalmente reforçando, se alimenta. Vamos lá, estamos chegando. E aí, quando ele te encontra, seja no estúdio, seja na praça, seja na residência, seja na academia, de novo você pergunta, e aí? Estamos na expectativa? Você tá bem pro treino? Mas por que você tá falando isso? Porque em 1 hora, filhão, em 1 hora pode acontecer muita coisa. Em 1 hora aí, pra quem é meio malucão, e malucona, em 1 hora, num carnaval você vai lá e embucha pelo menos umas 20 pessoas, se o cara for bom. Pô, mas e aí? Então, isso que eu tô dizendo. Em 1 hora de diferença, o cara pode ter sido mandado embora. Em 1 hora ele pode ter pego um diagnóstico médico de coisa. Em 1 hora a esposa dele pode ter passado mal. Em 1 hora no trânsito até a academia ou até a residência, ele pode ter batido o carro. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer em 1 hora. Mas o bom personal, ele é sensível nisso. Ele entende disso. Por que ele entende? Porque ele entende que o fator estresse não é condicionado só à sessão. O fator estresse está condicionado à vida, no qual envolve também o movimento. Movimento pensando em treinamento. Então ele não descredencia, ele não deleta. Tem muito personal que é assim. Ele chega na academia e fala assim, esquece agora os problemas, foca no treino. Você tá de brincadeira. Como esquece os problemas? Como que é possível fazer isso? Você pega uma chave, desliga aqui, você acabou de ser mandado embora, fala, esquece que você foi mandado embora, vamos focar no treino. Você tá louco, meu? Isso aí é para computador, isso aí não é pra gente. Mas o personal, ele tem que ser o quê? Sensível, amável, ter compaixão. E o que ele tem que fazer? Muitas vezes ele muda, o bom personal faz isso, ele muda todo o planejamento da sessão. E ele faz o quê? Meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos tomar café. Não, e o treino? Não, vamos tomar um café. Eu já fiz, olha, eu trabalhei como personal durante 20 anos, eu atuo como personal. Eu montei um espaço agora que é só para atender cardiopata, idoso, obeso, câncer, HIV e assim vai. E aí, o que eu quero dizer com você? Presta atenção. E várias vezes eu vi personal ridicularizando quando eu via alguns alunos meus tomando café comigo. Falava, o Léo matando aula lá do cara. Não tô matando aula, eu sou inteligente. O cara precisa desabafar. O cara acabou de acontecer um problema muito sério lá em casa e ele veio treinar direto para desestressar. E eu vou submeter ele agora a mais estresse no treinamento? Calma, vai ter um momento de fazer isso. Vai ter um momento de eu colocar o estresse do treinamento. Me dê 30 minutos, me dê 20 minutos. Por isso que o personal, ele não trabalha por hora aula. O personal, ele trabalha com excelência do atendimento humano. Se o atendimento humano for suprido em 30, 40 minutos e acabar, acabou. Lembrando que depois tem o pós-treino. Se você tem que ter um efeito que você acredita que tem que ficar 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, fique.
Quem trabalha com idoso aí, eu gosto de trabalhar muito com idoso, principalmente idoso octogenário, esquece esse negócio. Ah, minha aula com o meu idoso é das 8 às 9. Você tá louco? Das 8 às 9 com o idoso? Você tá viajando? Por quê, Léo? A primeira coisa que você vai fazer quando você chega na casa do idoso é comer. Você engorda, come, toma café, bate papo, vê da vida, ele quer falar da pandemia, que é o que vai ser o assunto a vida inteira. Aí depois se submete ele ao treino. E aí de você sair da casa de um idoso sem de novo comer o quê? Bolo, café com leite, pãozinho com manteiga. E aí, quanto tempo você acha que era essa brincadeira? 1h30, 1h20. Por isso que o personal, ele não trabalha por hora aula. Hora aula, filhão, é coisa de industrial. A gente não trabalha com conceito industrial. A gente trabalha com vida humana. É diferente, é necessidade. Então, olha o nível de um atendimento de planejamento. É bem diferente do que muitas vezes nós observamos aí no mercado. Por isso que quem está me ouvindo agora, literalmente fica puto com o mau atendimento. Ele fica triste quando ele fala, o que esse meu colega tá fazendo com o fulano tal, com a fulana tal, com o Joãozinho, com a Maria, com a Carla? Como é que o cara se permite fazer isso com a minha área? E aí eu digo, não fale mal do cara, mas fale com ele quando tiver a primeira oportunidade. Você tá doido, meu? Não. Você não identificou uma coisa que denigre a imagem da educação física? Identifiquei. E quem que foi o veículo? Ah, foi o profissional. Então eu vou falar mal dele para os outros colegas? Não, porque aí é mau caráter. Isso é injusto. O que é ser justo? Chega na cara do cara e conversa. Conversa, bate um papo. E aí, o cara vai falar que tá errado? Não, provavelmente não, porque tem duas coisas que batem na trave aí, o orgulho e a vaidade. E poucos são humildes para entender o erro. E quando tem a intimidade é melhor ainda, porque aí realmente o cara reconhece, ou não. Mas o que você lança? Deixa a consciência do cara. Mas você falou, a tua parte você fez. Aí alguém vai falar assim, ô Léo, por que você tá falando isso? Porque o bem maior que existe no atendimento do personal é a vida humana. E a educação física, ela é um veículo de beneficiar e dignificar a vida humana. Então, se você encontra um profissional que está sendo indigno em servir as pessoas, não é você que está errado, é ele. Então, ele tem que ter agora a chance de cair em si. Mesmo que ele nunca caia, a tua parte você fez. Só que eu digo uma coisa. Alguns vão deixar de olhar para você. E aí? Você está preocupado? Eu não. Eu estou preocupado com as pessoas. Eu estou preocupado com quem nós somos enquanto educação física, enquanto um. E aí vamos agora estruturar a sessão. A gente pode dividir a sessão em 3 partes, de uma maneira bem básica. Parte inicial, parte principal e parte final. Léo, você gosta desses termos? Odeio. Mas por que você fala? Porque é didático. Mas por que você odeia? Porque tudo é treino. Tudo tem que ter significado. Então tudo é um planejamento. Tudo envolve uma carga de trabalho, um volume. Então, a gente dividiu para ficar mais fácil para nós organizarmos. Então, quando eu falo aquecimento, a gente pode também abrir para 3 possibilidades. Qual é? Um aquecimento que você já fez baseado em sistema nervoso central. Como que? O princípio da conscientização. Quê? O princípio da conscientização. Isso já é um aquecimento. Léo, não entendi. Você não ficou desde as 8 horas da manhã falando com o cara? Sim. Você não fez o planejamento junto com ele? Fiz. O que você está despertando nele? A consciência. Consciência do quê? Do treino. Então, você apenas vai lembrar ele, relembrar, trazer a consciência dele sobre o que ele vai fazer no treino. E discutir o que vai ser feito no treino. E na verdade você já fez isso antes dele chegar na academia, antes dele chegar no espaço. De uma linguagem muito simples, muito hermeneuticamente adaptada para cada aluno.
Como hermeneuticamente adaptada? A linguagem da criança é diferente da linguagem do adulto, que é diferente da linguagem do idoso. E a linguagem do adulto mulher é diferente da linguagem do adolescente mulher e de uma mulher mais madura, que é diferente de um idoso homem, que é diferente do idoso mulher. A linguagem, como que você vai falar? Aí, meu amigo, é a habilidade. Aí eu gosto de personal que tem cabelo branco. Não precisa ter o cabelo branco igual o meu, mas que ele tenha rugas no sentido de sensibilidade de como se comunicar com o teu cliente. Eu não entendi de novo. Então, tem muito personal que acha que o cliente é atleta de rendimento. E o cara não é atleta de rendimento. E ele nem quer ser tratado como atleta de rendimento. Ele é o seu Carlos. Seu Carlos é o gerente do banco. E é um cara que é hipertenso, cardíaco, já teve infarto agudo do miocárdio. E, curiosamente, ele é diabético. Seu Carlos não quer que você fique falando com ele com uma linguagem como você falaria lá no centro de treinamento para os atletas olímpicos e mundiais. Ele não quer isso, mas você acha que ele quer e não quer. Ou você trata a criança com um conceito ainda da educação física militarista. E é completamente antagônico ao que a gente pensa. Então, o que a gente tem que entender? Que isso aí já é o princípio da conscientização, já faz parte do aquecimento. E pouco personal pensa nisso. Outro ponto do aquecimento é a variabilidade interindividual. Nossa, Léo, você está falando muita coisa. Então, eu gosto de falar mesmo. Quem assiste minhas lives sabe que é isso. Eu gosto de conteúdo, ficar falando. Então, olha lá, só não deixa eu perder. Quando for 10 para as 9, vocês me avisam aí. Me dá o horário alguém aí. Horário atualizado, de Brasília. E aí, o que eu penso? O que é variabilidade interindividual? A variabilidade interindividual é o seguinte, ó. Você sabe que você tem que trabalhar força. Você sabe que você tem que trabalhar flexibilidade. Você sabe que você tem que trabalhar trabalhos cardiovasculares. Você sabe que você tem que trabalhar aspectos neurais, coordenativos, educativos, ritmo, memória, cognição. Você sabe de tudo isso. Tá bom. E aí, tem personal que é meio arroz com feijão, filé de frango e salada. Quê? É arroz com feijão, filé de frango e salada. É o cara que come isso a vida inteira. E ele vai estar desnutrido? Claro que não. Ele come arroz, feijão, salada, e ele come a mesma frutinha e sempre vai estar bem alimentadinho. Mas ele não enjoa? Enjoa. Então, a variabilidade interindividual, o que significa? Ah, eu tenho que trabalhar trabalhos cardiovasculares. Eu vou botar ele na bicicleta. Você já perguntou para o seu aluno se ele gosta de bicicleta? Não, nunca perguntei. Então pergunta. Você vai ver que de cada 10 alunos tem 3 que odeiam bicicleta e preferem muito mais o transporte, preferem muito mais o remo, preferem calistenia, preferem corda naval, preferem caminhar na rua. Enfim, você já perguntou? Não perguntei. Então pergunta, começa a perguntar. E você vai ver que muita desistência de um programa de treinamento, porque a gente não pergunta se o aluno está gostando, qual é a percepção dele. Aí alguém pode questionar, Léo, mas o cara nunca fez isso. Eu já peguei aluno que nunca entrou em nenhum lugar pensando em ambiente de treinamento. Nunca. Principalmente idoso que nunca trabalhou desde pequeno, 11 anos, 12 anos. E aí, o que você faz? Faz ele experimentar um pouquinho de tudo. Faz ele experimentar um pouquinho da bicicleta, um pouquinho da esteira, um pouquinho do transporte. Por quê? Porque isso é experiência. E deixa ele ver qual o caminho que ele está agora optando de maior prazer, aonde ele se sentiu bem. É isso. Quer ver uma coisa que é altamente constrangedora? E mulher vai entender isso. É o personal que, por exemplo, quer trabalhar glúteo, caneleira ou com cabo. Não estou trazendo a impossibilidade de fazer isolado. Isso aí é ridículo falar que não pode trabalhar isolado para glúteo. É ridículo, mas tudo bem. Aí, só que é uma menina tímida, é uma menina que não se vê bem, ela tem vergonha, ela tem problema de relacionamento social. Aí a criatura do personal põe a menina de 4, põe a caneleira, põe ela naquela situação e fala, agora faz a extensão do quadril. E ele do ladinho. Sabe o que tem que fazer com um cara desse? Meter a mão no meio da orelha. Fala, meu, você é um estúpido. Você é um ignorante, você não entende de vida. Você já perguntou para essa menina se ela se sente bem? Você já apresentou esse exercício? Já mostrou como que é? E você, principalmente, você pediu para ela
se ela teria algum problema em realizar esse exercício pela própria cena. E aí você vai falar, não, nunca perguntei. Então, por isso que a menina fez uma aula, 2 aulas e sumiu. Sumiu, lógico. Então essa sensibilidade, o time, a gente não pode perder isso. Não pode perder isso. Isso chama-se variabilidade interindividual. Isso para mim faz parte de um processo de organização, de um bom aquecimento. Aí alguém vai falar assim, Léo, calma aí. Mas o cara não pode mudar de ideia? Pode. Por isso que não é fixo. Por isso que você tem um relacionamento de vias de mão dupla, de comunicação. Por isso que o processo é sempre junto, o processo é junto. Tem semana que teu aluno está gostando de fazer musculação. Tem semana que ele não vai estar querendo fazer força na musculação. Então usa outros meios para treinar força. Não precisa dar musculação para treinar força. Você pode fazer com elásticos, pode fazer com peso corporal, treinamento resistido com o próprio personal, trazendo as alavancas adequadas, enfim. Variabilidade a gente tem diversas. Agora, como utilizar as ferramentas, isso aí é o que a gente está fazendo, é o que a gente está discutindo agora. Agora, o que a gente precisa entender? Esse aquecimento a gente pode dividir em 3 formas também. Agora pensando em aspecto motor. O aquecimento funcional, um aquecimento geral e um aquecimento específico. O aquecimento funcional, eu gosto muito de pensar nas articulações, no nível de mobilidade e estabilidade. Então a gente pode pensar, vamos tentar entender talvez de uma forma de baixo para cima. Sempre de baixo para cima. E pensando desse de baixo para cima, caminhando para regiões mais distais. Vamos pensar na mobilidade, aquecimento funcional para o tornozelo, estabilidade para o joelho, usando elásticos, usando a própria resistência do personal, colocando a mão do lado do joelho, fazendo ele gerar uma oposição para gerar resistência, para gerar estabilidade funcional. Mobilidade do quadril, olha que bacana. A gente pode usar a estabilidade lombar, não necessariamente fazer prancha, mas o fato de você colocar o sujeito em pé, numa posição de membros inferiores. Numa posição de membros inferiores. Em um plano que envolva o movimento de abdução do quadril, ou seja, o plano frontal, e você cria uma resistência no ombro do cara, tentando deslocar ele para trás, sem grande aplicação de força, ele é obrigado a estabilizar o corpo. Estabilidade lombar. Estabilidade lombar. Estabilidade de flexão lateral, você faz também do lado. E muda a base para plano sagital, antero-posterior. Então agora ele está com a perna assim, você trazendo uma oposição daqui. E ele tentando manter isometria. Isso é fantástico, gente. Isso é importante. A gente tem aqui, mobilidade torácica. Trabalhar com... Eu gosto de falar do cachorro vomitando. Quem já fez curso meu sabe disso. Bota o cara na parede com uma bola, pede para ele fingir que está vomitando. Ou seja, abdução da escápula. Abre a escápula, fecha a escápula. Abre a escápula, fecha a escápula. Faz a escápula ter o quê? Sobe a escápula, desce a escápula e assim vai. Prepara o corpo. Prepara o corpo. Estabilidade escapular, que é o que eu falei, usando elásticos. Pouquíssimas pessoas eu vejo nas academias e nos centros de treinamentos e nas casas usando os elásticos adequados para a estabilidade da escápula. Trabalhe a escápula, gente, é importante. Isso pensando em aquecimento funcional. Mobilidade glenohumeral, que envolve a articulação do ombro, serrátil e assim vai. Estabilidade cervical, poucas pessoas também priorizam a estabilidade cervical. Aonde você vê que muita menina não tem estabilidade cervical é quando faz o stiff. Ela quando já faz o stiff, a primeira coisa que ela faz é uma hiperextensão na cervical. Isso é falta de estabilidade na cervical. Ela não tem padrão nem para fazer o stiff. Como é que você vai pedir para colocar peso
Se ela nem estabiliza a cervical para ficar se olhando e na verdade você percebe que isso foi um vício construído e que gerou um padrão incorreto e que muitos, não é o vício, é instabilidade. Ela não tem a estabilidade. É isso. Aí você tem um aquecimento cardiovascular que pode ser suave. Aí é o problema. Porque agora, depois, você pode submeter o teu aluno também, depois do aquecimento cardiovascular, que ela está literalmente abaixo do limiar 1. O que é isso? Trabalhos aeróbios de predominância. Ou seja, uma percepção. Se a gente pegar de uma escala de 1 a 10, uma percepção 4, só para quebrar a homeostase, aumentar a temperatura, melhorar os impulsos, melhorar o processo de termorregulação, vasodilatação, a hemoglobina se desassociando do oxigênio para poder ter a entrada na célula muscular, para ser utilizada como energia lá dentro, que ela é contributiva para o ATP, para a mitocôndria. Então é isso. Aí depois você faz um alongamento. O alongamento ele é importantíssimo. Isso eu estou falando de aquecimento, eu não estou falando de treinamento que vai usar alongamento, que é flexibilidade. Eu estou falando do alongamento. O alongamento pensando em viscosidade, distensibilidade do músculo, da mobilidade, que já foi dada no aquecimento anterior, pensando em aquecimento funcional. E esse alongamento, você não precisa usar um tempo sob tensão alto. Usa 5 segundos, 10 segundos. Diante de uma percepção de desconforto, gente, de 1 a 10, 5. O que não pode fazer é colocar o aluno teu para fazer o espaldar lá com aquelas figurinhas e deixar ele lá solto. O que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo segundos, 40 segundos, numa única posição, com uma alta percepção. Aí é óbvio que pode trazer uma interferência subsequente ao trabalho de força que vai depois. Mas com volumes baixos de duração, 10 segundos, 15 segundos, a literatura apresenta até 20 segundos, dentro de uma percepção baixa de esforço, uma série, não há problema nenhum. Se for fazer 2 séries, o intervalo maior, gente, não vai concorrer, não se preocupem. Não se preocupem. E aí você tem finalmente depois o aquecimento específico. Se é na musculação, o que ele vai treinar? Ué, vocês já sabem, o aquecimento específico a gente faz bem, gente. Vai fazer um supino? Aonde você vê o erro do aquecimento específico, né, Gui? O Gui tá aí, meu amigo doutorando lá da Federal. Quer ver uma cagada no aquecimento específico? Vamos lembrar do supino e agachamento. Você vai lá e tem que fazer 4 séries. 4 séries. Não são 5, 4. Tá bom. Aí a primeira, que é o aquecimento, que é justamente para quê? Quem tem mais de 35 anos vai lembrar, é o carro a álcool. É o carro a álcool. Desde o aquecimento funcional, aquecimento geral, o afogador tá puxado e o motor tá... Beleza. Agora vai sair da garagem e vai acelerar. Show de bola. O que não pode acontecer quando sai da garagem? O carro pipocar. Se pipocar é porque você saiu antes. Não teve um bom aquecimento do motor. É igual treinamento. Léo, você tá bêbado? Não. Olha lá. O cara vai fazer um supino. Ele vai... O que é o aquecimento? Ele tem que ajustar a carga. Ele tem que ajustar a carga. O peso ideal. O peso ideal. Para quê? Para que as 4 séries venham ter a sobrecarga real sobre o que você prescreveu. Quando você percebe que o sujeito não fez um bom aquecimento específico, na força, no caso, é quando ele aumenta o peso na 3ª série. Você fala, como é que esse cara aumentou o peso? É porque agora ele fez o aquecimento. Quando ele fez o aquecimento na 1ª e na 2ª série, e ele agora está fazendo com o peso ideal, e o que a gente faz? Perdeu, já era. Agora, meu amigo, mas vai ter resposta? Vai porque o cara é ruim, qualquer coisa vai melhorar, mas se você pensar de uma maneira que um cara que é mais treinado, se você perde 2 séries, olha o efeito negativo sobre o volume de trabalho daquela sessão. A carga total levantada como despenca. Mas a culpa foi do teu aluno? Claro que não. Não foi do teu aluno. Foi do personal, do preparador físico. Trabalhos de velocidade.
Quando você pensa em trabalhos de velocidade, o que é o aquecimento? Meu, aquecimento específico é condução neural, potência, velocidade. Então é comum quando você vai numa pista de 100 metros, aí em centro de treinamento, os atletas fazerem o que lá na sala de força? Eles estão trabalhando o quê? Força máxima e depois transferindo para velocidade. Ou eles realizam potência em pliometria e depois eles realizam ainda a especificidade de velocidade. Se é 100 metros, eles não vão fazer os 100 metros, mas eles fazem 10 metros, 20 metros, 15 metros. Aí descansam 5 minutos, 8 minutos, aí sim, solta-lhe lenha. Que aí é o treino, é a competição. Vocês estão entendendo? Então é isso. E aí a gente pode entender, tudo bem, parte principal, o que eu treino primeiro? Olha o aquecimento. Todos os trabalhos agora de coordenação, educativo e aprendizagem, sempre no início da sessão. Coordenativos, educativos e aprendizagem de padrão de movimento, sempre no início da sessão. Por quê? Fadiga. Eu estou escrevendo um livro, vou começar a escrever um livro semana que vem. O que o personal precisa saber sobre fadiga? Puta, é encantador. Eu estou há 2 semanas estudando fadiga e eu vou escrever esse livro. Eu acho que vai dar umas 100 páginas aí. E aí, do trabalho de educativo, aprendizagem, eu não posso ter fadiga do meu sistema nervoso central, integrando com o meu sistema periférico e integrando com o governador central. Ou seja, eu não posso ter fadiga, eu estou aprendendo. O que você quer dizer com isso? Como é que você cansa o cara, arrebenta o cara no aquecimento geral, lá na esteira, e depois quer ensinar o cara a fazer agachamento livre? Você tá louco? Você vai lá e arrebenta o cara fazendo transporte, e depois quer ensinar o cara a fazer supino livre? Ô meu, você tá invertendo. Você fez meia hora de transporte, e depois quer que o cara aprenda a fazer supino livre, trabalhar supino com halter. Ô gente, tá errado, tá errado. Aí depois de aprendizagem, coordenativo, educativo, aí você vem para os trabalhos neurais. Eu estou pensando em uma sessão. Você pode distribuir isso aí, o quê? A semana. Trabalho neural o que é? Velocidade, potência, força neuromuscular, força máxima. Então você pode trabalhar educativo e depois os trabalhos neurais. E depois? Depois os trabalhos de condição mais anaeróbias. Trabalhos de via glicolítica, musculação, pensando em máxima, supramáxima, treinamentos intervalados e assim vai. E no fim, Léo, depois eu posso fazer um aeróbio de condição abaixo do L1, onde tem uma grande contribuição oxidativa. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, é bem simples. Vamos imaginar que você tenha que trabalhar com o teu aluno de personal. Aprendizagem de agachamento, supino, enfim. Você tem que trabalhar velocidade e você tem que trabalhar resistência aeróbia. Qual é a ordem? É o que eu acabei de falar. A ordem é exatamente essa. Padrão de movimento, educativo. Segundo, trabalho de velocidade. Terceiro, resistência aeróbia. Você montou. Pronto. E aí como é que eu faço? Qual é a prioridade? Qual é a tua prioridade? Qual é o volume que você quer colocar maior? Você quer maior volume no educativo? Mas por que você quer maior volume no educativo? Porque o cara precisa naquelas 2, 3 semanas aprender gestos novos. Então todo o volume da sessão, se eu tenho 100% da sessão, o volume maior de trabalho vai ser para trabalhos educativos. É isso. É isso. Mas agora eu quero trabalhar mais condicionamento físico, resistência aeróbia. Eu quero agora, ele já aprendeu a correr, ele já aprendeu a entender o corpo dele, a respirar. Agora eu quero começar a aumentar volume de metragem, show de bola. Então agora, o volume daquela sessão vai ter a prioridade de resistência aeróbia. Ô Léo, mas e aí? Eu posso treinar musculação no mesmo dia? Então, se o volume maior vai ser na corrida e envolve membros inferiores, então não impede de você fazer membros superiores dentro de uma condição anaeróbia. Léo, mas ele não vai perder desempenho? Gente, eu estou falando de qualidade de vida e saúde. Eu não estou falando de atleta de desempenho de
corrida, numa especificidade chamada fundista. Eu estou falando do seu João, da Dona Maria, do Carlos, do Zeca, e assim vai. Agora, por que eu estou batendo nisso? Porque obrigatoriamente você vai ter que se virar para treinar coordenação, educativo, padrões de movimento, cognitivo, memória, força, flexibilidade e condição cardiorrespiratória. Então, qual é o outro problema? Aí, quem é personal vai entender. O teu aluno não vai treinar todo dia. Ele geralmente vai treinar 2 ou, quiçá, 3. E os outros dias? Puxa, a maioria não vai. Isso não sou eu falando. Os números apresentam isso, é uma cultura nossa. A gente tem uma regularidade de 2 a 3 vezes por semana. Então significa o quê, Léo? Significa que você vai ter que treinar nessas 2, 3 vezes por semana tudo. Quê? Tudo. O cara não é atleta. É qualidade de vida e saúde. E se você tem que melhorar a qualidade de vida e de saúde do cara, não dá para você esperar uma semana para treinar de novo aquele componente de capacidade biomotora. Você vai ter que treinar. A questão é qual é o volume que você vai estar impondo sobre ela. Ah, isso você tem como organizar. Isso tem como organizar. Deu para entender? E a volta calma? A volta calma, gente, o que é? A volta calma é onde agora você vai trazer as respostas que ele teve de impressões do treinamento. Deixar ele falar na aula. E aí, qual foi a tua impressão? Quais foram as suas dificuldades? Aonde eu posso melhorar? Quais exercícios que você não gostou? Por que você não gostou? O que você pensa de novas estratégias? Tem alguma ideia? Deixa ele falar. É isso. Ah, eu vou fazer agora um aumento suave. Eu posso fazer? Qual o problema de não fazer? Muito pelo contrário. Você facilita até a recuperação. Você organiza o posicionamento aí do que? Do componente nosso de muscular. Do perimísio, endomísio, ectomísio. Você posiciona de novo os sarcômeros de uma organização que ele teria que fazer. Só que você já está ajudando isso de uma maneira muito suave. É isso. E depois, Léo, e o subagudo, que também é volta calma? Perfeito. Perfeito. Por quê? Aí eu estou terminando. Quando ele termina a aula, você tem que agora colher a percepção subjetiva do teu aluno da aula, que é a percepção do esforço. Quanto que ele percebeu de esforço? E não pode ser na aula, tem que ser depois. Depois quanto? Vamos colocar em torno de 10 a 15 minutos pós-aula. Aí você manda o WhatsApp. E aí, fulano, me dá uma nota aí, de 0 a 10. Quanto que você percebeu de esforço na sessão? Lembre-se que você controlou tudo. Então há uma expectativa que a resposta dele seja muito similar com o que você planejou. E aí ele fala, Léo, deu 8. De 1 a 10 deu 8. Opa, foi uma sessão moderada forte. Quanto tempo durou a sessão? Obrigado. Já percebi o horário. Quanto tempo durou a sessão? Ah, Léo, a sessão durou 1 hora, 60 minutos. Então, legal. Qual foi, então, a carga interna de treinamento que teu aluno sentiu? 60 minutos, 60 vezes 8. Essa é a carga interna, que a gente usa como unidade aí, uma unidade arbitrária, que é um valor. Então, por exemplo, 60 minutos, que foi a duração, e 10 de percepção, 600 de unidade arbitrária. Agora, por que eu tenho que saber disso? Porque isso aí é importante, porque é o que ele está relatando de efeito da carga interna. Deu para entender? O efeito da carga interna. Se vocês me permitirem, me dá um ok, eu posso sair e entrar de novo? Pode ser? Porque aí eu consigo responder algumas perguntas. Aí eu tenho mais 20 minutos aí. Posso fazer isso? Vocês vão continuar aí? Me dá um ok aí. Se eu tiver 3, 4 oks na sequência, o ok da Cláudia já foi, o ok da Rafa já foi, o ok do Neto já foi, o da K foi. Beleza. Mais um ok. Beleza. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Não saiam daí. Então, a gente entende que esse pós-treinamento é importante. Então, vamos fazer um raciocínio matemático.
que eu acho que esse é o jeito mais fácil para a gente pensar. Todo mundo aí que puder, pega uma caneta e um papel. Vocês vão entender agora. Vamos imaginar que teu aluno venha treinar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Tá bom? Beleza. A primeira sessão, 30 minutos. Segunda sessão, 30 minutos. Terceira sessão, 30 minutos. Legal. As sessões foram idênticas. Legal. Percepção da sessão 1. Aí vocês vão me ajudar aí, tá bom? Percepção, 8. Percepção da segunda sessão, 10. Percepção da terceira sessão, 10. Então, 30 vezes 8, 30 vezes 10 e 30 vezes 10. Que é agora a carga interna de treinamento de sessão 1, sessão 2, sessão 3. E aí me dá os valores aí. Me passa os valores. Vamos lá. Me passa os valores. Todo mundo que tá aí. Vamos ver agora a lição de casa. Agora eu quero ver quem é que tá atento aí. A primeira 240, a segunda 300 e a terceira 300. Tudo bem? Então 240 de unidade arbitrária, 300 e 300. Show de bola. Você vai agora treinar na outra semana. A outra semana. Entenda que as capacidades, a estrutura tá dentro disso, só para vocês entenderem. Na segunda semana, você não coloca 30 minutos. Você agora impõe 60 minutos, 60 minutos e 60 minutos. E as percepções continuam 8, 10 e 10. E aí surge a dúvida. Legal. Entra agora a terceira semana. O personal agora ele tem a carga interna de treinamento. E como ele trouxe toda a estrutura anotada no computador, no Excel, ele sabe o que foi parte principal, parte inicial, volta calma, qual é a capacidade que ele está colocando maior volume de estresse. Aí ele entra na terceira semana. Aí na terceira semana, ele agora vai ter que falar o seguinte, beleza, o meu aluno tem objetivo desde a primeira semana de resistência aeróbia. No entanto, ele já está apresentando um volume alto desde a segunda semana. E aí, no domingo, o teu aluno ainda participa de uma corrida de meia maratona, que durou 2 horas, 120 minutos. E ele relata desses 120 minutos uma percepção 9. Ou seja, na terceira semana ainda teve mais uma corrida. O que você faria, então, na semana subsequente? Aí, eu costumo dizer, a cria é sua. Você pode diminuir o volume, você pode manter o volume ou aumentar o volume. Por isso que, o que eu estou querendo dizer? Eu não vou falar receita de bolo, porque cada aluno tem uma resposta. Cada personal ele tem que entender o que ele vai fazer. Qual que é a minha função agora como professor? Ensinar isso. Como você vai fazer? Quais são os critérios avaliativos? Quais são os questionários que você vai estar utilizando? Seja de questionários de recordatório, ou avaliações motoras, ou avaliações de estresse, de qualidade de sono. O que você vai fazer agora, o filho é teu. Qual foi o meu objetivo? Meu objetivo foi apresentar tudo isso. E é muita coisa. É muito legal quando você começa a pensar desse jeito. Então, de novo, eu deixo em aberto para vocês Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal. É o livro que eu escrevi, deu 75 páginas. Amanhã acaba a promoção. Hoje, amanhã está R$ 29,90. Tudo que eu tenho falado aí desde semana passada, essa semana, tá tudo lá.
R$ 29,90 em 6 vezes, você ganha o meu livro de fisiologia, você ganha mais as lives, enfim, você tem um monte de coisa. É só entrar na minha bio, tem um link. A partir de domingo, já não é R$ 29,90, é R$ 60, sem os bônus, então aproveita. Rafa, grande Rafa de Piracicaba, amigo meu, querido, é da educação física, é segurança lá da saudosa metodista aí, a nossa querida Unimep aí de Piracicaba. Eu não gosto, Rafa, o Léo, tá? Sou eu, coisa minha. Aí eu deixo perguntas pra vocês agora. Eu não gosto do termo regenerativo, você acredita, Rafa? Eu gosto do termo diminuição de volume. Porque regenerativo pra mim, Rafa, me faz lembrar o quê? Deitar, tomar cerveja e dormir. Deu pra entender? Eu estou ali regenerando, que não é errado. Mas aí eu não tenho um efeito do volume daquela sessão. Então se eu treinei, não é um treino regenerativo, é um treino de menor volume. Por que eu falo isso, Rafa? Porque quando eu penso no nível competitivo, a qualidade eu tenho que manter alta. Por quê? Porque vamos imaginar que eu venha competir daqui um mês. Nem isso, 2 semanas. Você imagina se eu diminuir a qualidade do esforço. Ele pode perder desempenho. Então o que eu faço? Eu diminuo a duração da sessão. Então exemplo bem prático. Se o meu atleta fazia 25 séries de 200 metros na pista de atletismo, nessas 2 semanas antecedentes à prova, eu não vou fazer 25 séries. Eu vou fazer 5 séries, 6 séries. Mas e a intensidade? Lá em cima. Deu para entender? Então é isso. Só para ficar um pouco mais claro aí para vocês. Alguma pergunta? Vamos lá? Estou à disposição aí, é a última live. Semana que vem eu tenho algumas lives. Semana que vem eu estou com o meu querido amigo Fernando Reis, do Levantamento Olímpico, nosso brasileiro. A gente vai discutir um pouco sobre ciclo olímpico, o papel do atleta, do fisiologista, que eu também sou. E a gente bate um papo aí. Semana que vem tá ele aí. Vamos lá? Perguntas? Obrigado, Rafael. Eu tenho uma admiração muito grande por você, viu? Espero que a família esteja bem, tudo bem aí. Edu Góes, se for o Edu Góes, que eu estou achando que foi meu aluno na Embi Morumbi. Só dá uma confirmada. Obrigado, mas vamos lá, gente. Pergunta, não precisa agradecer não, ainda não. 2 perguntas aí. Vai ficar no IGTV. Agora não tem mais o Story, não fica 24 horas, ela vai pro IGTV. Vamos lá? Perguntas? Ou calem-se para sempre? Quem já comprou o meu livro aí, indica para as pessoas, tá bom? Eu tenho uma meta pessoal minha aí, que é ter 300 obras aí, se Deus quiser, ao longo das semanas, sendo impactadas aí para a educação física. Beleza, Du? Eu não leio, eu sou um cara que guarda fisionomia muito fácil. Então, eu vi o teu rostinho ali, legal. Vamos lá, gente, perguntas. Fábio Crise, meu grande amigo de Vitória da Conquista, Bahia. Tenho um prazer enorme de fazer parte desse grupo de palestrantes do Confit. Espero que tenha esse ano ou ano que vem e eu venha estar junto com vocês. Léo, essa matemática de carga interna, mensurar como em percentual? Tem sim. Não dá para explicar desse jeito, mas existe a possibilidade de a gente organizar isso em percentual. É até mais fácil na distribuição, tá bom? Treinando 3 vezes na semana no caso de senhoras. Posso tirar um dia para focar nos membros inferiores? Você pode colocar maior volumes do membro inferior num único dia. E pode trabalhar um volume mais distribuído para superior e menor volume no inferior nos outros 2 dias. É viável sim. Só tome cuidado com a dominância de quadril e joelho. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma tendência a trabalhar muito dominância de joelho, principalmente no âmbito de extensão, dando muito foco para o quadríceps e na dominância de quadril para a extensão do quadril. E a gente dá pouca ênfase para a flexão de dominância de joelhos posteriores de coxa. Então não deixe de trazer volume adequado aí, tá bom? Então, a carga interna de treinamento é a duração da sessão multiplicada pela percepção subjetiva de esforço. Ela vai dar o que a gente chama de unidade arbitrária, Elton.
Unidade arbitrária porque são duas unidades diferentes. Porque você tem a duração da sessão, que é em minutos, e a percepção subjetiva, que é uma escala de 1 a 10. Como elas não são a mesma unidade de medida, nós trabalhamos nesse produto final como unidade arbitrária. Nada mais é o volume que o teu aluno percebe da carga externa, que é o que você colocou nele no treinamento, tá bom? Mais duas perguntas. Vamos lá? Vamos lá, gente? Ou eu encerro? Vocês que sabem aí. Se não tiver mais pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ou eu falei muito bem, expliquei com grande clareza aí, ou ninguém entendeu porra nenhuma. É uma é outra. Treino 3 vezes para quarentões. Então, eu tenho 45. É treinamento. Eu não vejo muita... volume, distribuição, adequação, não deixando de trabalhar força. A única coisa que tem que dar ênfase é algo que a gente não gosta, viu? Que é membros inferiores, principalmente homem. E há uma importância muito de relação para metabólicos, para captação de glicose, melhora do consumo máximo de oxigênio e principalmente para evitar queda. Então, a massa muscular de membros inferiores é muito importante, tá bom? Tô velho, 45, a idade bate. Treino 2 vezes por semana, aluna treinando terceira idade, não divide o treino? Não divide o treino, meu. Miriam, corpo todo. É curioso, né? Porque a gente tem treino hoje para atletas e alunos de musculação altamente treinados, que é o full body, né? Que é treinar o corpo todos os dias. A gente fracionou, é um estudo até nosso aí, do Dr. Charles e do Sakai. 25 séries distribuído ao longo da semana para todos os grupos musculares. O cara treina todos os grupos, todos os dias. E apresentou respostas com maior efeito para hipertrofia do que fracionar 2 vezes por semana. Muito bom. Você vê que tanto para um sujeito não treinado quanto um sujeito altamente treinado, leva essa relação. É o Dr. Charles, ele foi meu orientador no mestrado. Métodos de treinamento com predominância tensional e metabólico. Então, é o que você falou aí. Não existe exclusividade. Todo treino é tensional, todo treino é metabólico. Então, não entre nessa onda aí, tá bom? De exclusividade. Eu até escrevi um post sobre isso. Se vocês puderem aí, seria legal. Qual seria o volume? Depende, Carlos. Depende, porque a gente tem que analisar qual é a capacidade pra gente falar do volume, entendeu? Porque aí eu tenho que falar qual é o volume que eu vou trabalhar para força. Que tipo de força? Máxima, potência, resistência de força ou força de resistência? Qual o volume que eu vou trabalhar para velocidade? Qual tipo de velocidade? É uma velocidade de deslocamento? É uma velocidade de segmento? Ou é resistência de velocidade? Então a gente precisa entender qual é a capacidade e qual é o objetivo. E o estado de treinamento do teu cliente, do teu atleta. Se ele é descondicionado, se ele é condicionado, se ele é altamente treinado, se ele é treinado. É muita coisa para se pensar. Por isso que eu falo, eu sou apaixonado por fisiologia aplicada ao treinamento. Aí você tem a possibilidade de errar um pouco menos. Não é que a gente não erre, mas erra um pouco menos. Na verdade, errei tanto, que os erros fazem a gente aprender aí a acertar. Mas, professor, você não tem que dar um estímulo ao descanso? Isso já caiu por terra. A literatura tem apresentado, desde 2018, que na musculação não funciona mais assim, para sujeitos treinados, tá bom? É um conceito que geralmente as universidades ainda usam, porque elas pegam uma literatura muito antiga, década de 80, 90, meados de 2000, e alguns professores da área de treinamento de força, que dão disciplina, às vezes, na graduação, de musculação ou condicionamento físico, não se antenaram a essa nova possibilidade aí de distribuição de volume fracionado ao longo da semana. Não é que eles sejam maus professores, é que precisa de mais atualizações em alguns pontos aí. Porque às vezes não é nem a área de pesquisa da pessoa, né? Full body tem que ter uma noção maior de periodização, né? Por conta de não massacrar muito.
Eu acho que o problema maior, Elton, não é nem o músculo, viu? Eu acredito que seja mais o componente articular. Ó, eu vou falar o meu caso, Elton. O que é método de treinamento? Alguém já deve ter ouvido aí porque eu dei essa aula ontem. Método de treinamento é procedimento das variações agudas. Método de treinamento é a utilização dos procedimentos das variáveis agudas. Velocidade, densidade, volume, duração, ordem dos exercícios, enfim. Tem as variáveis do treinamento, é como você manipula isso. Isso é método, é procedimento. Então quando você fala assim, eu faço rest pause, eu faço drop set, isso é método? Não, é método. Mas o que eu estou manipulando? Eu estou manipulando o intervalo e a maneira da pausa e a duração desse intervalo. Então eu estou manipulando essa variável. Por isso que o bom personal e o bom profissional de educação física, ele tem que entender dos métodos baseados nas variáveis agudas do treinamento, para poder ter as manipulações na sessão e esperando os efeitos posteriores. Então, posto isso, eu vou colocar a minha experiência. Tudo que sai de novos procedimentos aí utilizando variáveis, eu gosto de treinar, tudo. Aí, eu fiz o full body durante 7 semanas. Eu quis fazer exatamente o estudo do Zakai. 25 séries, treinando todos os grupos musculares todos os dias. Então eu fracionei 25 séries semanais. Então eu peguei o que era para ser 25 séries para peitoral numa única sessão, que é o que alguns atletas ainda utilizam, eu distribuí. Então eu fiz 5 séries, 5 séries, 5 séries, 5 séries, 5 séries. No final dava 25 séries. Mas pensa isso em todos os grupamentos musculares. Eu tive uma resposta muito positiva no nível de força. Como análise de morfologia, eu não analisei, porque eu nem tinha instrumentação para fazer isso na academia que eu treino. Mas eu fiz antes o teste de um RM. E o que me apresentou? Meu nível de força aumentou. Mas por que eu parei? Eu parei na 7ª semana, porque eu comecei a sentir o desconforto no cotovelo. Mas fui eu. Eu já apliquei o full body para várias pessoas e teve gente que nunca teve dor nenhuma no ombro e no cotovelo. Então, para mim, talvez um volume menor semanal, pensando em 4 semanas, 5 semanas, era o ideal para aquilo. Mas é só para você ficar entendido aí. Grande Nakal, meu amigo, colega, querido fisioterapeuta. Última pergunta. Vamos lá? Última pergunta. É um prazer estar com vocês aí. Eu me estendi um pouquinho mais porque é a última live da semana, né? E aí semana que vem tem mais aí. Vamos lá, ó. Última pergunta aí para nós. Quem não adquiriu a minha obra, por favor, recomendem. Quem já adquiriu, recomendem. Entra na bio. Última pergunta. Ficou claro aí o aquecimento específico, aquecimento geral, aquecimento funcional? Grande Mar, manda um abraço aí pro meu Argel, teu irmão querido, dupla querida de irmãos aí, ex-alunos meus da Envim Morumbi. Beijo no coração de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Legal. Vamos lá, gente? Posso ir embora? Hoje é sexta. Acho que eu vou comer uma comida japonesa aqui com todo mundo, acompanhado de cerveja, não sei, vamos ver o que vai ter ainda. Legal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tá bom. Tá bom? Posso ir embora? Então tá bom. Gente, que essas lives aí tenham sido ricas para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham sido agraciados aí de alguma forma. Olha o Argeu aí. Saudoso Argeu. Deus abençoe, parceiro. E agora eu deixo o desafio para vocês continuarem estudando, continuando edificando a nossa educação física. Enfim, a gente está junto. Eu acho que o fato de nós pertencermos ao único chamado aí dado por Deus, fazendo parte aí da educação física, é um momento muito especial para todos. Que nós possamos então ser fiel ao nosso Deus nesse sentido de servir a sociedade da melhor forma possível através do que Ele nos concedeu também de conhecimento e sabedoria. E aí eu termino dizendo, né, gente? Conhecimento, tem muita gente que tem, mas muita gente. E o conhecimento ele é perigoso, porque o conhecimento ele pode cair para duas estradas.
A estrada da vaidade e da arrogância ou a estrada da humildade? A estrada que eu optei já há alguns anos é a estrada da humildade. Então, todo o meu conhecimento, eu tento me espelhar em pessoas que foram muito importantes na minha vida. E olha que eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu aprendi mais com pessoas desprovidas de conhecimento acadêmico do que muito doutor e pós-doutor aí, em relação ao conhecimento da vida e da sensibilidade de enxergarmos as pessoas como elas devem ser enxergadas, como gente. Eu optei pelo caminho da humildade, eu espero que vocês também. Então busquem esse conhecimento e, conselho que eu dou, se esvazie dele. Esse é o ponto. Se esvazia do conhecimento servindo as pessoas. Quando você faz isso, deixa eu te falar, aí você passa para um outro nível, que é o nível da sabedoria. E o nível da sabedoria é quando você entrega a tua vida literalmente para ajudar as pessoas sem esperar algo em troca. E a gente está aprendendo a fazer isso ainda. Então é isso. Gente, que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam se encher e se esvaziar de conhecimento para que o caminho da sabedoria venha a ser marcante em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você possa ajudar as pessoas. Quero agradecer demais essa semana a Deus, a vocês. Deus abençoe o final de semana de vocês e semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos juntos aí em alguns encontros. Obrigado pela oportunidade de vocês fazerem parte aí da minha rede de caminhada, em plural. Legal? Ó, obrigado, viu? Nós, da Educação Física, que são todos vocês, somos abençoados por Deus de ter a oportunidade de fazer o que fazemos. Tá bom? Sejamos fiéis. A gente só estuda com um único objetivo, errar menos. Porque as pessoas depositam os sonhos dela em nós. Então a gente tem que errar menos. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Eu vou deixar no IGTV e depois sobe para o canal do YouTube. Tá bom? Tchau, gente. Printem a tela, marquem as pessoas aí. E obrigado. Foi uma honra essa semana estar com vocês. Até a próxima oportunidade.